Bom, pessoal, a ideia é da gente só resumir os slides que foram colocados na aula, porque também nós colocamos um filme, né, do Dr. Chiattoni para complementar, até porque isso a gente pensou em convidar um médico para nos auxiliar, mas como a gente está com dificuldade nos horários síncronos, decidimos então colocar alguns slides, complementar com essa filmagem e complementar com uma opinião, né, de um médico especialista e acostumado a trabalhar com transplante. Então tem o vídeo lá de 10 minutos que a gente está sugerindo que todo mundo assista. Tá? Muito bem. Então, falando um pouquinho de células-tronco. Primeira coisa importante, né, do que a gente vai comentar. Independente da fonte aonde a gente vai estar captando essas células-tronco, e independente do tipo de transplante que a gente vai estar também comentando, conversando, a ideia do transplante de medula, ela é exatamente no conceito que está exposto aqui, tá? Então, ela consiste na substituição de uma medula óssea doente ou deficitária por uma medula normal, por células troncos normais, com o objetivo de reconstituição de uma nova medula, dessa medula, tá? Então, o grande objetivo é isso, né? Nós vamos reconstruir a hematopoese de um paciente que recebeu um tratamento mieloablativo através da transferência de células tronco hematopoéticas. Várias são as indicações, no final a gente vai ver, diferentes doenças, não só doenças hematológicas, aonde nós podemos ofertar, né, oferecer um transplante de medula óssea para o nosso paciente. Então, vamos ver quais são as fontes e vamos ver quais são os tipos de transplante que nós temos utilizados no dia a dia, tá? Então, em relação a tipos de transplante, tem vários conceitos, a gente pode falar nos mais comuns, né? O autólogo, que é coleta de células-tronco do indivíduo e reposição nele mesmo, a gente vai entender como isso acontece. Isogênico, quando a gente está falando de dois indivíduos gêmeos idênticos, univitelinos. O transplante alogênico, que é, né, rotineiramente feito no dia a dia também dos nossos serviços, que é uma transferência de células-tronco de um indivíduo para outro indivíduo da mesma espécie, tá? E o xenogênico, que a gente até não tem tanta, que seriam transplantes, transferências entre espécies diferentes, tá? Mas não é o nosso dia a dia. Fontes, pessoal, lá nas nossas aulas de hematopoese nós já conversamos. Então, relembrando o nosso objetivo, o nosso conceito, tá? Então, eu tenho um paciente doente, vamos puxar o exemplo de um paciente com leucemia aguda. Eu tenho um paciente, mas só para lembrar que o transplante de medula, ele não é a primeira alternativa para o tratamento de um paciente com leucemia aguda. Então, a primeira alternativa, a primeira indicação, sempre de uns pacientes com leucemia, são tratamentos quimioterápicos, tá? Então, por quê? Porque hoje nós temos excelentes tratamentos, né, associação de drogas, com os pacientes respondendo muito bem e curando as leucemias. Então, quem é o paciente com leucemia que vai para transplante? Normalmente são aqueles pacientes que já receberam o primeiro tratamento e os blastos voltaram. Muitas vezes já recebeu um segundo tratamento mais agressivo e mesmo assim ele é muito resistente, refratário, e os blastos retornam a povoar, ou seja, os tratamentos quimioterápicos indicados não foram suficientes para eliminar totalmente o clone maligno. Então, esse clone é muito resistente e ele consegue repovoar a medula óssea desse paciente, tá? Então, vamos lá. Então, o que eu estou procurando? Eu procuro a célula-tronco, que nós chamamos de célula CD34 positiva, esse é o cluster que tem, é como nós marcamos por imunofenotipagem, é como nós detectamos e contamos essas células. Aonde tem célula-tronco CD34 positivo, tá? Então, a gente já viu que uma grande fonte é o sangue de cordão umbilical, vimos lá nas primeiras aulas.
Vimos também que uma segunda fonte de célula-tronco, célula CD34 positiva, é a própria sangue dentro da medula óssea do nosso paciente. Em menor quantidade, mas é um órgão rico em célula-tronco hematopoética. E vimos também que a célula-tronco também circula, o sangue periférico tem em menor percentual, mas ela é uma fonte de célula-tronco, tá? Então, teoricamente, para eu encontrar célula-tronco, eu posso usar qualquer um desses materiais. Sangue de cordão, material sangue de medula óssea, funcionado a partir da medula óssea, e através do sangue periférico, tá? Qualquer um dos três. Só para a gente pensar em termos de banco de medula, né? Então, a gente tem que lembrar que o sangue de cordão, que é rico em célula CD34, o bebê nasce, nós vamos puncionar o sangue de cordão e nós precisamos, então, armazenar esse material para que, num determinado momento, ele seja utilizado por um paciente doente, ele seja reinfundido num paciente doente. Então, o banco de cordão, pessoal, ele é um banco que fisicamente ele existe. Eu tenho material criopreservado, armazenado, guardado. Então, é uma estrutura complexa, porque depende, então, de guardar a célula CD34 que foi coletada do sangue de cordão. O banco de medula óssea, esse não existe fisicamente. O que nós temos num banco de medula óssea é um computador. Nós temos um banco de dados que armazena informações, testes. Os pacientes que são doadores de medula óssea, eles, no momento inicial, eles preenchem um cadastro, eles coletam sangue e lá vão ser determinados tipos sanguíneos, o sistema HLA desse paciente, a história em relação a doenças infecciosas. Então, o banco de medula óssea, tá? Eu tenho um paciente saudável que a qualquer momento, se ele for chamado, ele pode coletar as suas células da medula óssea e essas células podem ser reinfundidas num paciente que precisa de células CD34 positivas, tá? Então, banco de cordão existe fisicamente, as bolsas criopreservadas, o banco de medula óssea, existe um computador, existe um banco de dados, e esse material vai ser coletado quando necessário, tá? E o sangue periférico também, ele é coletado quando necessário. A gente vai ver que como o percentual de células-tronco no sangue periférico ele é pequeno, então muitas vezes eu preciso, antes de coletar esse material, para ter um número significativo, eu vou precisar estimular o meu paciente, né, com fatores de crescimento, para enriquecer esse sangue periférico de células CD34 e também, num momento determinado, eu vou reinfundir. Então, vejam que o banco de cordão, as células estão armazenadas, criopreservadas, existe fisicamente. A coleta a partir de sangue periférico após granuloquim existe fisicamente no banco de sangue essas bolsas preservadas e o banco de medula não. Nós temos um sistema de cadastro e, quando necessário, esse material vai ser coletado e, rapidamente, no mesmo dia, ele já vai ser reinfundido no paciente que precisa, tá? O que importa é que todos eles são ricos em célula CD34 positiva. Então, aqui a representação, né? A coleta logo após o nascimento do material do sangue de cordão, isso fica, então, armazenado numa bolsa, fica criopreservado no banco de cordão umbilical, tá? Em relação ao transplante autólogo, a coleta de sangue periférico após estímulo por granuloquim, enfim, também vai ser armazenado numa bolsa e essa bolsa vai ser criopreservada. E o material puncionado a partir da medula óssea, isso aqui é instantâneo, punciona e já reinfunde. Então, não existe este material armazenado fisicamente, tá? Aqui uma representação morfológica do que a gente fala das células-tronco, mas lembrando que morfologicamente eles têm aspecto de blastos, e por imunofenotipagem, sim, a gente vai conseguir caracterizar quais são esses antígenos, a CD34 na superfície. Normalmente ela só tem CD34, é a célula mais purinha possível, né? O primeiro marcador que aparece. Então, a gente pode, então, caracterizar e a gente pode quantificar essas células e, se quiser, até coletar, porque tem citômetros
que fazem a separação física a partir de um pool de células, tá? Muito bem. Então, lembrando o nosso esquema, né? Então, o nosso objetivo do transplante, certo? Então, vejam, ou eu puncionei a medula óssea do meu paciente, ou eu mobilizei a célula CD34 do sangue periférico de um outro indivíduo, de um outro paciente, né? Ou eu tenho material armazenado que foi coletado do sangue de cordão umbilical. Então, qualquer um desses materiais ricos em CD34, eles vão ser reinfundidos, né? Eles vão ser colocados por via periférica num paciente. Então, aqui a gente tem um paciente doente, tá? Lembrar que esse paciente doente, ele vai primeiro, antes de receber esse material rico em células-tronco, ele vai sofrer protocolos de quimioterapia pesado. Para quê? É necessário, então, que a gente zere a medula dele, a gente limpe totalmente a medula desse indivíduo, porque lembra, por exemplo, pode ser um indivíduo que vem de um tratamento por leucemia. Então, eu tenho que garantir que não terão células leucêmicas residuais. Por quê? Porque ao ele receber as células CD34 normais, o ideal é que a medula esteja o mais limpinha possível para que essa célula CD34 ela se mobilize, né? Ela, através do homing, ela vai chegar na medula óssea do meu paciente, ela vai se fixar, ela vai se aderir, ela vai encontrar um ambiente propício para reiniciar um processo de hematopoese, com produção normal de leucócitos, hemácias e plaquetas, tá? Então, vejam, qualquer uma dessas fontes de célula-tronco, o paciente normalmente passa por um protocolo pesado de quimioterapia, tá? Muito bem. Então, olhando um pouquinho, né, um esquema do transplante alogênico, nós faremos N punções da medula óssea, normalmente da crista ilíaca, então dos ossos da bacia, que são ricos em medula óssea, por volta, então, de 70, 80 punções, seringas, tá? Dentro de um ambiente de bloco cirúrgico, claro, o doador rígido, normal, ele está anestesiado, mas serão feitas N punções e aproximadamente um volume de 800 ml de medula óssea deste doador são coletadas e automaticamente, já lá no outro bloco, existe o receptor pronto para receber. Elas são quase que automaticamente reinfundidas, tá? E o que eu falei para vocês, a célula-tronco, ela vai através do home, pela infusão periférica, ela vai conseguir chegar na medula e vai conseguir repovoar essa medula óssea. Então, aqui está novamente o esquema, eu vou mostrar, ó. Então, através de umas 70, 80 punções, então isso é um aspirado, o paciente está anestesiado, dizem que ele não sente nada. Quando ele acorda, ele relata um leve desconforto, tá? Apesar de ter recebido 80, não se assustem. No final veio o convite para que vocês sejam doadores de medula óssea, tá? Então, vocês imaginem umas 70 punções para que a gente consiga, vou voltar, coletar por volta de 2 bolsas, cada uma por volta de 400 ml. Então, a gente consegue coletar 800 ml, acreditando, e vai quantificar isso, que é um material riquíssimo em célula CD34. Então, esse material, essa célula CD34, né, ela vai ser por via periférica reinfundida para reconstituir a hematopoese do nosso paciente. Aqui é a mesma ideia, algumas fotografias, então, de como é o sangue de cordão. Então, a coleta desse material, também esse material é armazenado numa bolsa, por volta de 400 ml, e aí sim, esse material, porque eu ainda não tenho esse receptor, né? Eu não tenho a tipagem HLA, então esse material vai ficar guardado, pode ficar guardado por anos, até que exista no sistema uma compatibilidade HLA, o reconhecimento. Bom, paciente X tem uma bolsa do cordão Y, são compatíveis, pega a bolsa, descongela e infunde a qualquer tempo no nosso paciente, tá? Então, essa representação, então, do transplante autólogo que a gente tem, tá? Então, a gente tem esse paciente, então, desculpe, do transplante, agora do transplante autólogo, tá? Então, eu tenho, o paciente coletando as suas células,
e ele, num segundo momento, reinfundindo as próprias células. Vocês imaginem que isso aqui tem um tempo, até está pontilhado. Então, que paciente é esse? Vou dar um exemplo de um paciente com mieloma múltiplo. Esse é um paciente que está tentando, através de tratamento quimioterápico, tratar o seu mieloma múltiplo. Já fez primeiro tratamento, não respondeu, mieloma volta. Fez segundo tratamento, não respondeu, mieloma volta. E, muito importante, ele não tem um doador HLA compatível. Então, não dá para ele fazer um transplante. Seria o ideal que ele pudesse fazer um transplante halogênico. Mas não existe nos sistemas, nos bancos, um doador HLA idêntico para ele receber células completamente diferenciadas. Esse paciente, o protocolo de tratamento dele diz o seguinte: ele vai precisar receber um terceiro grande tratamento quimioterápico, muito agressivo, porque vocês já viram que ele é um mau respondedor. Muito bem. Só que se ele responder, se ele receber esse tratamento muito agressivo, tem risco de vida, tá? Então, o que se faz? No momento de estabilidade do paciente, tá? Ele vai ser estimulado. Nós vamos estimular, então, com granuloquim, com fator de crescimento. Nós vamos, da sua periferia, coletar a sua célula CD34. Vejam, ele não tem outra alternativa. Ele não tem um doador compatível. Então, a gente tem que conseguir uma fonte de célula CD34 dele mesmo. Então, ele, através de algumas visitas no banco de sangue da periferia, ele recebe o granuloquim, ele coleta suas bolsas, essas bolsas são quantificadas quanto à quantidade de célula-tronco, esse material fica armazenado no banco de sangue, ele vai para o seu, digamos, terceiro grande tratamento quimioterápico muito agressivo. O médico sabe que tem uma reserva de bolsas de célula-tronco guardadas lá no banco de sangue, então ele começa com um tratamento muito agressivo de quimioterápico e recebe as suas bolsas, o seu transplante autólogo. Para quê, né? Para a gente diminuir o tempo de aplasia desse paciente, para a gente minimizar os efeitos colaterais deste tratamento quimioterápico muito forte que ele está recebendo, tá? E aí, a gente tenta curar esse paciente, né, num tratamento curativo. Mas vejam que, neste caso, o tratamento curativo é essa grande dosagem de quimioterapia que ele está recebendo. E o transplante autólogo aqui, ele entra como um suporte para diminuir o tempo de aplasia, porque realmente o tratamento é muito pesado, tá? Então, aqui a representação do transplante autólogo, né? Vejam que ele recebe, ele é estimulado, as suas próprias células são coletadas e as suas próprias células são reinfundidas. Mas vejam que ele recebe primeiro um tratamento para estimular a liberação de células CD34 e aí ele entra no seu tratamento da sua doença, quimioterapia pesada, e ele recebe, então, como um fator coadjuvante para tentar fazer com que ele não, na verdade, vá a óbito nesse período, tá? Então, aqui a gente tem uma representação do paciente coletando, tenta, então, num período de estabilidade do paciente, o paciente coletando. Isso aqui, muitas vezes, são 5, 7 visitas diárias, né, no banco de sangue. Por quê? Porque a gente tem um número menor de células-tronco no sangue periférico, tá? Então, pessoal, algumas terminologias que aparecem quando a gente fala de transplante, a primeira delas é o PEGA, e a segunda é o efeito do enxerto contra o tumor. Então, o PEGA é justamente isso, né? Então, a gente pega essa célula-tronco, infunde perifericamente, essa através do home, a célula-tronco, ela vai ter que chegar na medula óssea, e ela chega, e lá ela vai ter que encontrar o seu nicho, ela vai ter que se aderir, vai ter que se fixar, ela vai ter que reformar aquele microambiente. Lembram que é um microambiente que está muito prejudicado, porque ela vem de um processo de quimioterapia pesada, então praticamente não tem células dentro dessa medula óssea. Então, a PEG é justamente isso, a célula-tronco conseguiu achar esse local, ela conseguiu reconstituir talvez um microambiente mínimo para recomeçar a produzir leucócitos, hemácias e plaquetas, tá? Então, isso. E quando a gente consegue detectar, né, faz o transplante e começam a reaparecer
os primeiros neutrófilos no sangue periférico, começa a subir novamente o número de plaquetas, porque lembra que ela está em aplasia, e começam a reaparecer as primeiras hemácias. Lembra que aqui, olha quão é importante que nós vimos os reticulócitos, as quantificações automatizadas, os reticulócitos de alta intensidade de fluorescência. São essas pequenas populações que nós começamos a detectar novamente no sangue periférico do nosso paciente, e isso são os primeiros sinais de que o transplante foi um sucesso. Então, de que a pega foi positiva, a célula-tronco achou o seu ambiente e está conseguindo fazer mitose, diferenciação, e está conseguindo mandar as primeiras células jovens para o sangue periférico. Isso, normalmente, pessoal, é um período do dia do transplante, é um período de 7 a 9 dias que reaparece. Vejam que ela fica num período muito crítico de aplasia, muito sujeito às infecções, né? Então, todo cuidado é pouco, porque pode ser alto risco de mortalidade nesse período também. E o efeito do enxerto contra o tumor, lembra, eu comento com vocês que quando eles coletam esses 400 ml, ou esses 800 ml, por exemplo, de medula óssea, a reinfusão é direta. Todo aquele material, vejo que ali não tem só célula-tronco, vem as células imunocompetentes, eu tirei célula da medula óssea do meu doador. Então, vem tudo ali, né? Vem osteoclastos, vem linfócitos, vem células imunocompetentes e vem as células-troncos, que é realmente o que eu desejo. Então, você acredita que essas células imunocompetentes que estão vindo do doador, elas têm um efeito muito importante, porque vocês podem imaginar que podem ainda ter pequenas células doentes, mesmo que ele tenha feito uma quimioterapia pesada. Então, parece que essas células imunocompetentes do doador, elas exercem um efeito sobre o enxerto, né? E elas são capazes de combater e ajudar, então, na pega, na produção dessas interleucinas, desses fatores de crescimento, de reconstituição desse ambiente medular, para que a gente tenha novamente uma hematopoese, tá? São gráficos, né, representativos justamente desses tempos, né, de reconstituição de série vermelha, aqui representado pela hemoglobina, de reconstituição de plaquetas e de leucócitos e principalmente de neutrófilos. Então, vejam, eu sinalizei aqui momento zero, que é o momento que ele recebe a infusão de medula com a célula CD34. Lembrem que antes nós entramos num período de alta quimioterapia, vamos pensar de zerar a medula óssea do nosso indivíduo, e olha aqui o período de 0 a 7, para o reaparecimento dos neutrófilos, que eu falei para vocês. Então, um período extremamente crítico, um período de aplasia total, tá? Aonde, então, leva aproximadamente uma semana, e vejam, 2 semanas, 14 dias, para que eu tenha, então, se houve uma pega adequada, para que eu tenha, então, a normalização, o início da normalização do número de neutrófilos no sangue periférico, o aumento das plaquetas, para que ele não morra de sangramento, né? E a recuperação a nível de hemácias também no sangue periférico. Então, através do hemograma de acompanhamento nos primeiros dias após o transplante e a visualização do retorno dessas células no aparecimento no sangue periférico, é que a gente consegue determinar que o transplante foi um sucesso, tá? Claro que existem complicações, como as rejeições, a gente vai procurar trazer um HLA ao máximo de compatibilidade, mas existe uma certa incompatibilidade. Então, a gente tem uma rejeição hiperaguda, que normalmente é fatal, né? Então, a gente realmente não consegue, porque ele vai causar a oclusão das artérias do enxerto. Normalmente, aqui a gente não tem sucesso. Mas, como eu já comentei, um pouco de rejeição aguda, desencadeada por uma resposta imunicelular, é importante nesse processo de pega. E existem também as rejeições crônicas mais a longo prazo, que aparecem alguns meses depois, que também muitas vezes podem desencadear processos de perda total do transplante. Tá? Então, algumas fotografias, né, das complicações da doença do enxerto, às vezes essa imunidade que está chegando, né, ou as próprias células do próprio paciente rejeitam esse material que está chegando. Então, a gente tem o pós-transplante, normalmente, ele é bastante pesado, né? A gente está falando aí de períodos de 6 meses a 1 ano para se ter um resultado final de que houve um sucesso ou não do nosso transplante, tá? Então, esse dash cutâneo, né,
Então, eles têm essa rejeição em pele muito, dizem que é extremamente doloroso, por isso que, enfim, às vezes o transplante não é o primeiro tratamento de escolha desses pacientes. E as infecções, né? Então, além das doenças do enxerto do hospedeiro, nós temos, então, uma série de agentes em diferentes períodos. Veja, então, que no primeiro mês após o transplante, nós temos, então, agentes clássicos que causam, né, que podem levar até infecções que levam a mortalidades importantes. Então, tem que ter muito cuidado. Outros agentes nos 3 meses após o transplante, bem importantes, né? Então, a gente tem citomegalovírus, tem alguns agentes bem nocivos, e depois, né, de 1 ano, 2 anos, a gente continua tendo. Então, o cuidado, né, o pós-transplante, ele é bastante longo nesses pacientes, até que eles recuperem totalmente a reconstituição, então, do seu sistema imunológico. Tá? Aqui é uma repetição, né, justamente do período pós-transplante e dessas complicações que podem acontecer e que eles vão ser, então, tratados para se tentar evitar. Tá? E aqui, então, para a gente finalizar, é um quadro mostrando a indicação, né? Que doenças são mais indicadas para transplantes halogênicos, de novo, quando a gente encontra um doador compatível, e doenças que hoje, classicamente, estão sendo utilizados o transplante autólogo, né? Principalmente para os maus respondedores, quando se precisa, então, tratamentos bem mais agressivos quimioterápicos. E olha aqui que eu falei para vocês, né? Por exemplo, as leucemias mieloides e linfóides, mas prognóstico ruim, segunda remissão. Então, os maus respondedores. Hoje, para a leucemia linfóide, a quimioterapia é o tratamento curativo, né? Mas a gente tem uma parcela de pacientes que não respondem aos tratamentos quimioterápicos e que realmente, então, a gente tem que buscar, talvez, a única alternativa deles, que seja o transplante, e tentar olhar um doador, tá bom? E fica o convite, então, para que todo mundo se cadastre como doador de medula óssea. Como eu falei para vocês, é um ato extremamente nobre. Acho que vocês são doadores de sangue, né? Ou se não são, deveriam ser doadores de sangue. A gente deveria estar sempre doando de 6 em 6 meses. Somos saudáveis, somos rígidos. Então, a gente tem que fazer essa parte. E também tem que ser doador de medula óssea, tá? Vocês viram ali o relato dos pacientes que doaram, é que quando acordam da anestesia é um leve desconforto, então não existe nenhum efeito colateral, então não existe nenhuma razão para que a gente, pelo menos, eu possa fazer um relato meu, eu sou a doadora de medula óssea, fui chamada uma vez, eu sei que havia um paciente em Israel, no final, nos meus exames, porque a gente faz um screening de HLA e quando é chamado, eles fazem um estudo completo do teu HLA, no final não havia compatibilidade e eu não fui a doadora escolhida, tá? Mas fica o convite para quem tiver interesse, sejam doadores, porque realmente é um ato nobre com grande diferencial. Então, pessoal, essa é a nossa, né, a finalização da nossa aula. Complementem lá com o vídeo do médico, 10 minutos, é bem interessante, ele fala um pouco da história do transplante, e a gente fica, então, à disposição para esclarecimento de qualquer dúvida. Obrigada.